Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público dedicado a temas africanos. Nesta edição, eu e o professor Elísio Macamo vamos falar mais uma vez da crise pós-eleitoral em Moçambique, numa altura em que Venâncio Mondlane, o principal candidato da oposição, afirmou que a decisão do Conselho Constitucional sobre os resultados das eleições de 9 de outubro, que deverá ser revelado, a decisão deverá ser revelada previsivelmente no dia 23, segunda-feira, irá determinar se Moçambique avança para a paz ou para o caos. A seguir, falaremos de universidades e do estado do ensino superior nos países africanos de língua portuguesa, que a julgar pelo ranking do jornal Times Higher Education não é dos melhores, tendo em conta que nenhuma das universidades analisadas consegue estar sequer entre as 20 primeiras da África subsaariana. Na segunda parte, conversaremos com a cantora, jornalista e ativista Karina Gomes, guineense formada em São Paulo e a viver em Portugal, em processo de gravar novo disco, 10 anos depois da sua estreia com Minger e 3 anos depois de Anna. Feita a introdução, vamos diretos para o primeiro tema. O Conselho Constitucional de Moçambique deverá dar o seu veredito sobre o resultado das eleições de 9 de outubro na próxima segunda-feira. Na semana passada, a Presidente do Conselho, Lucia Ribeiro, convocou os partidos para lhes transmitir a ideia da imparcialidade do órgão e explicar o que o Conselho Constitucional estava a fazer, ao mesmo tempo que dava entrevistas pedagógicas sobre o trabalho que se estava a desenrolar para apurar a verdade eleitoral, naquilo que pareceu uma tentativa tardia para acalmar um pouco os ânimos e dar a entender que o processo é moroso por causa da minúcia com que estão a ser analisados os resultados da Comissão Nacional de Eleições, para saber se estão corretos ou se a oposição tem razão em reclamar da manipulação dos votos por parte da Frelimo, o partido no poder. Venâncio Mondlane, o candidato presidencial que tem estado por trás dos protestos pós-eleitorais em Moçambique, pediu 4 dias de luto pelos 130 mortos das manifestações, que começaram a 24 de outubro, e convocou uma paragem total do país na próxima segunda-feira, dia em que o Conselho Constitucional se deverá pronunciar sobre os resultados eleitorais. E deixou a mensagem: se tivermos verdade eleitoral, vamos para a paz; se tivermos mentira eleitoral, vamos levar o país a cair para o caos. Professor, teme que o país possa cair no caos? Sim, eu tenho esse receio, mas ao mesmo tempo penso que não vamos chegar a esse ponto. Eu tenho sido mais otimista do que a situação exige, né? E infelizmente a evolução das coisas tem-me mostrado que o meu otimismo está completamente fora do lugar, né? Mas eu acredito que as coisas vão melhorar em Moçambique. Sabe, cada vez mais o Venâncio Mondlane e os seus apoiantes estão a mostrar que eles não são a solução para o país, que eles são parte do problema. Então nós estamos entre a espada e a parede, nós os moçambicanos, entre a espada da Frelimo e a parede dos Venâncios Mondlanes desta vida. Portanto, são pessoas que perderam, e com razões legítimas, perderam todo o respeito pelas instituições. Mas ao invés de trabalharem no sentido de recuperar a credibilidade das instituições, continuam a minar a credibilidade dessas instituições. Então, por causa disso, eu acho que eles estão-se a colocar fora de jogo, apesar de estarem a beneficiar muito deste sentimento de revolta que existe no país, que tem várias fontes, tem várias coisas que o sustentam. Mas eu penso que eles vão perder essa força. E isso vai ser uma pena, porque nós precisamos de uma oposição em Moçambique. Nós precisamos de uma oposição forte em Moçambique. E, infelizmente, estes que se apresentavam como essa alternativa estão a mostrar claramente que não estão à altura desse desafio. E então, o que eu receio é que nós voltemos de novo à situação anterior, né? Porque
Sabe, eu sou da opinião que a Frelimo, esta Frelimo, não merecia ganhar estas eleições, né? Do ponto de vista do seu desempenho, do ponto de vista do respeito que ela tem pelas instituições, pelo processo democrático, pela cidadania, ela não merecia ganhar essas eleições. Mas tudo indica que ela ganhou as eleições. E ao invés de termos uma oposição responsável e construtiva, estamos a ter uma oposição destrutiva. Não é bom para o Hum. país. O que é que pensa da atuação do Conselho Constitucional, neste lado pedagógico que Eu, eu, gos- eu gostei muito do que eles fizeram. Eles começaram realmente muito antes, convidaram jornalistas. Eu vi que convidaram inclusivamente missões diplomáticas, foram lá ver o trabalho que estavam a fazer. E eu achei que eles tivessem reagido muito bem, embora tardiamente. Muito bem, embora tardiamente. Mas o problema também é que eh, a coisa vai ter pouco impacto, porque nós estamos a viver naquilo que se chama de era da pós-verdade, né? E a era da pós-verdade não é a era da mentira. As, as pessoas agora não mentem, né? As pessoas simplesmente retiram todas as razões que haveria para acreditar numa ou noutra coisa. E infelizmente é o que aconteceu agora. Nós estamos numa situação em que somos obrigados a duvidar, mesmo quando nós temos razões para não duvidarmos, né? Temos que duvidar. Então, por exemplo, nós duvidamos que este Conselho Constitucional possa trazer os resultados reais que tem. Agora, como esses resultados surgiram é outra história, né? Nós duvidamos que o Conselho Constitucional possa agir de boa fé, né? Mesmo esses encontros que está a ter são colocados já sob esse grande ponto de interrogação. E, acima de tudo, nós somos conduzidos pelo calor da discussão e das emoções a uma situação em que temos que partir do princípio de que ninguém conhece a verdade, né? E que ninguém pode conhecer a verdade. Portanto, essa é a era da pós-verdade ao estilo é, moçambicano, não é? Não há nenhum espaço para uma discussão objetiva destas coisas. sim, eu acho que nem sequer há possibilidade de conseguir encontrar essa ideia da verdade eleitoral. Onde é que ela está neste momento? Bom, o problema começa aí, Antônio. O problema começa, sabe, o discurso, às vezes analisar o discurso é muito importante, né? Quando se coloca a questão da verdade eleitoral, praticamente, para a gente ter acesso à discussão com as pessoas que estão a falar assim, nós teríamos que ultrapassar primeiro esse conceito de verdade eleitoral, porque ele já está ocupado, né? E a verdade eleitoral não significa aquilo que realmente aconteceu. Verdade eleitoral significa a vitória de uns e não de outros, não é? E de uns que já sabem que ganharam, apesar de também não terem provas disso aí, mas isso não importa. Apesar de essas pessoas não terem feito recurso, mas isso não importa. Sabe, é tudo isso. Sabe, a Frelimo, o Conselho Constitucional, CNE, estão numa situação difícil, né? Porque não podem entrar nessa discussão e saírem dessa discussão com a cabeça fresca ainda. Porque é uma discussão de loucos. É uma discussão de loucos, não é uma discussão Ah, racional. a Frelimo, que segundo a Comissão Nacional de Eleições ganhou o sufrágio de 9 de outubro com o seu melhor resultado em 30 anos de eleições multipartidárias em Moçambique, veio a público esta segunda-feira reclamar que os seus dirigentes e militantes e simpatizantes estão a ser alvo de intimidação e intolerância. Isto parece um discurso mais de um partido de oposição do que propriamente de um partido que domina um país há 49 anos. Sim, sim, bom, por um lado eles estão a provar do seu próprio remédio, né? Foi assim que eles foram governando, né? Portanto, embora isto que está a acontecer, e creio que está mesmo a acontecer,
seja grave do ponto de vista político em Moçambique. E eu acho que eles não deviam ficar surpreendidos com isso, porque eles cultivaram esta maneira de fazer política, né? Portanto, é o feitiço que se vira contra o próprio feiticeiro. E é por isso que eu digo, é uma pena para Moçambique que no momento em que o país precisa de uma mudança real, aqueles que, pelo seu empenho político, pelo seu ativismo político, por tudo que fizeram nos últimos tempos, conseguiram ocupar um espaço de visibilidade. Esses também não são a solução, porque esses aí adotaram exatamente os mesmos tiques perniciosos que nos levaram até aqui, os mesmos tiques perniciosos da Frelimo. Agora, sobre o resultado, de facto, é de estranhar, tendo em conta o desempenho desastroso da Frelimo nos últimos anos, né? É de estranhar. Mas o que para mim não é de estranhar, e eu já disse isto várias vezes, é a própria vitória. Para mim a questão é saber se é realmente verdade que a Frelimo ganhou pela margem que se diz que ela ganhou. Mas que ela ganhou, para mim não há nenhuma dúvida. Sobretudo porque a oposição, ela própria, é que se prejudicou. Para mim isso está mais do que claro. E cada informação que vem por aí, mesmo a atitude do próprio Venâncio em relação ao Conselho Constitucional, tudo isso indica que provavelmente ele tem consciência de que não obteve os resultados que ele pensa ter obtido. A gente não deve esquecer que toda a confusão que ele está a alimentar é feita na base de um anúncio que ele fez quando só tinham sido contados 15% ou 20% dos votos. Sim. Né? Então, sabe, há esse aspecto. Só que, pronto, Moçambique neste momento não é um lugar seguro para falar como eu estou a falar. Né? Não é um lugar seguro para ter uma discussão objetiva das coisas. Mas é necessário que alguém fale. É necessário que a gente diga as coisas, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. A oposição teve um péssimo desempenho e por culpa própria. A Renan, por exemplo, apareceu há 2 semanas a dizer que tinha ganho. Sabe, a Renan que foi o partido que mais se prejudicou, não é? Com a sua história com Venâncio Mondlane. Sabe? Há partidos que nem participaram nas eleições, mas estão aí a cantar fraude. Tiveram, sabe? Não há nenhuma preocupação da parte da oposição em fazer uma análise fria do que eles próprios fizeram mal. Não é? Por que não conseguiram tirar proveito desta situação que era completamente desfavorável à Frelimo? Professor, vamos então, para acelerar um bocadinho, passar já ao segundo tema. A lista das melhores universidades da África Subsaariana de 2024 do jornal britânico Times Higher Education, divulgada a 27 de novembro, não traz boas notícias para as universidades dos países africanos de língua portuguesa. Nenhuma das 7 universidades do PALOP, entre as analisadas, surge nos 20 primeiros lugares e entre as 100 primeiras só há 2, ambas moçambicanas, a Universidade de Eduardo Mondlane em 23º e a Universidade Católica de Moçambique, entre as empatadas entre o 61º e o 70º lugar. O ranking, feito a partir de 129 universidades de 22 países, não constam nem a Guiné-Bissau nem Santo Tomé e Príncipe, é encabeçado por 3 universidades da África do Sul, a Universidade de Joanesburgo em primeiro, a Universidade de Pretória em segundo e a Universidade de Witwatersrand em terceiro. Aliás, a África do Sul tem 4 estabelecimentos de ensino superior no top 10. Entre as outras 10 melhores estão 2 do Ruanda, 2 do Ghana, 1 do Uganda e 1 da Somália. As outras 5 universidades de língua portuguesa que constam da lista de 129 ficaram todas fora dos 100 primeiros lugares, entre elas o Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais da cidade da Praia, em Cabo Verde. As 4 universidades angolanas analisadas, onde não constam nem a Universidade de Agostinho Neto, nem a Universidade Católica de Angola. Aliás, nenhum estabelecimento universitário de Luanda foi avaliado. Portanto, as outras 4 universidades são a Universidade José Eduardo Santos no Uambo, a Universidade Katiavala Buila em Benguela, a Universidade de Rinhanjinga em Malange e a Universidade do Namibe.
A OCDE, no seu relatório Dinâmica, Desenvolvimento de África, Competências, Emprego e Produtividade, de julho passado, sublinhava a importância de abordar as desigualdades da educação e, em especial, a escassez de professores que impede os jovens dos PALOP, incluindo Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, de terem acesso a uma educação de qualidade. Rui Verde, no site Macangola, escrevendo sobre o estado do ensino superior angolano, falava de uma academia demasiado influenciada por Portugal, país onde os modelos de ensino continuam a ser fechados, pouco inovadores, demasiado influenciados por preconceitos ideológicos e sem coragem para enfrentar o desconhecido. Professor, antes de mais, o que é que pensa destes resultados? Estão de acordo com a sua percepção do estado do ensino superior nos PALOP e na África subsaariana? Não necessariamente. eh, Essas são classificações um pouco viciadas, né? Primeiro, viciadas do ponto de vista linguístico. Olha que não são só universidades de países de língua oficial portuguesa que têm um mau desempenho nesse ranking. Eu não vejo, por exemplo, a Universidade de Cheikh Anta Diop de Dakar, que é uma boa universidade. Não vejo a Universidade de Saint Louis, como é que se diz, Berger, também do Senegal, em Saint Louis. Não vejo a Universidade de Cocody. eh, Sabe, há universidades em língua francesa, há universidades em língua árabe. Eu não sei se eles. Não, acho que eles Não, não não, incluíram não está, essas não estão. essas Sim. universidades, o Maghreb. Sim, sim. Eh, Portanto, essas universidades em língua francesa não constam. Estão em muita força universidades em língua inglesa, sabe? Vi várias universidades do Malau que estão, sabe, no ranking das 100 melhores universidades. Ninguém vai dizer que essas universidades são realmente melhores do que, por exemplo, a Universidade Agostinho Neto, o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente no Uambo, em Angola. Ninguém vai dizer que essas universidades, há também muitas da Nigéria, são melhores do que a Universidade de Cabo Verde, portanto, na cidade da Praia. Portanto, há um vício linguístico nesses rankings aí. Depois, um outro vício tem a ver com os próprios critérios. Isto é um pouco como aquela coisa da transparência internacional, o índice de corrupção. É feito sempre com base em entrevistas com pessoas. E a forma como essas entrevistas estão estruturadas é catastrófica do ponto de vista metodológico. Pessoas são convidadas, muitas vezes, a comentar opções que o próprio instrumento já fez. Né? Portanto, é uma questão de pôr pronto, o X ali na caixinha. Ou as pessoas comentam sobre coisas que não sabem, basicamente. Portanto, você pode ter aí alguém que está na área da química a comentar a qualidade das universidades, dos departamentos de ciências sociais e humanidades e por aí fora. Então, há também um vício metodológico muito forte. E depois uma crítica que também tem sido feita, que é importante, é que há uma certa tendência para favorecer determinadas áreas, né? As chamadas áreas das ciências da vida, das ciências duras, em detrimento das áreas sociais e por aí, das artes. E então, por causa disso aí, eu acho que este ranking não é razão para a agonia nos nossos países, mas independentemente da existência ou não do ranking, nós temos que estar preocupados com a qualidade do ensino superior nos nossos países, né? Em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné, em São Tomé. Não há nenhuma dúvida em relação Mas a isso. acha que houve por exemplo, em relação à Angola, houve uma diminuição na qualidade de ensino em Angola? Também no ensino superior, porque isso nota muito na primária, na escola secundária, há uma diminuição da qualidade do ensino. No ensino superior isso também se nota? Sim, sim, quer dizer, e não é de estranhar, não é? Porque a qualidade do ensino, do modo geral, reflete também o estado das coisas num país.
se o país não está bem, se as condições sociais não estão bem no país, é difícil ter excelência, digamos assim, no ensino. E uma coisa muito importante é que o ensino superior depende da existência de uma massa crítica. E nos nossos países é difícil ter essa massa crítica. Por exemplo, uma das grandes vantagens que Cabo Verde tem, e por essa razão eu acho que, por exemplo, as universidades cabo-verdianas são melhores no nosso contexto, tem a ver com o fato de que existe espaço para a emergência e consolidação de uma massa crítica no país. Algo que em Angola e em Moçambique e na Guiné é muito difícil. Não é? Não existe massa crítica. E ela não existe por causa das condições políticas. O debate de ideias não existe como ele devia existir para que a qualidade do ensino superior seja elevada. Então, esse é um processo que vai levar muito tempo e vai fazer com que a qualidade do ensino superior seja dependente de tudo o resto que está a acontecer na Uhum. sociedade. Este 23º lugar da Universidade de Eduardo Mondlane reflete também essa qualidade que existe na universidade? Por acaso, eu nem sei explicar isso aí, embora eu tenha a impressão de que isso tem a ver com a própria metodologia, porque a Universidade de Eduardo Mondlane é das mais conhecidas em África, dos países de língua oficial Uhum. portuguesa. Né? Então, eu estou a pensar que, por exemplo, ela tenha beneficiado muito da sua inclusão naqueles instrumentos que eles têm. Porque, sabe, eles perguntam destas universidades aqui, quais são as que você acha que, Uhum. né? E no campo das ciências sociais, muita gente em Moçambique, da Universidade de Eduardo Mondlane, ganhou muita projeção e por causa disso facilmente identificável para quem não saiba nada sobre o ensino superior em Moçambique. Né? Agora, é verdade também que há um certo nível de produção intelectual eh, que é feita a partir da Universidade de Eduardo Mondlane. Ela participou em vários projetos de pesquisa, grandes projetos de pesquisa, financiados sobretudo pelos suecos. Isso fez com que muitos tivessem a oportunidade de publicar em inglês. Né? E isso faz com que também haja visibilidade para essa universidade. E estes rankings aqui captam tudo o que é feito em língua inglesa. Na verdade, podemos chegar à conclusão de que o inglês está a colonizar-nos e se não for inglês, nada, nada sobe nos rankings. Sim, sim, sim. Infelizmente é isso. Eu pessoalmente não gosto disso. E eu lembro-me que pode parecer curioso isto aqui, mas quando ainda vivia e trabalhava na Alemanha, eu fazia parte da direção da Associação de Estudos Africanos. E nós tivemos grandes discussões sobre a mudança da língua da nossa principal revista científica, Africa Spectrum, do alemão para o inglês. Né? Os colegas queriam mudar isso. E eu era uma das pessoas que me opunha, né? Que se opunha a essa mudança. Eu dizia, sabe, toda língua tem o direito de ser língua científica. Nós devemos preservar isso aí. Não podemos contribuir para o desaparecimento das línguas, para se pensar a ciência apenas numa língua. E eu falava isso, mas também por ter a consciência do lugar que a língua portuguesa tem, eh, só no continente africano, no contexto de, de, pronto, dos círculos intelectuais e académicos africanos, nós temos uma posição subalterna. Os que são mais ouvidos são os que escrevem em inglês ou em francês. Né? Então falava a partir disso, mas também falava a partir da minha língua materna, o Tsonga, né? E que também está ausente da produção intelectual. Então, há de facto uma certa tendência para as pessoas ir para o inglês com muita facilidade e esquecem que o conhecimento, sabe que a língua
ela própria é o conhecimento, É verdade. né? Há conceitos que em uma determinada língua são uma coisa e a tradução não consegue refletir o verdadeiro conceito que está transmitido nessa língua. Acho que é. Sim, sim, e não só isso, sabe, muitas vezes tem aquela frase famosa do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Ele diz que a minha língua é o meu mundo, né? E é muito bom isso aí, porque ele está a reconhecer que os limites da sua compreensão são os limites da sua língua. Então, é preciso a gente entrar numa outra língua para perceber eh, o que a gente não entende, né? O que a gente não percebe. E, por exemplo, nós, académicos africanos, que operamos em várias línguas, temos realmente essa vantagem de podermos olhar para certos conceitos a partir de várias línguas e por causa disso mesmo, ou graças a isso, eh, estamos mais conscientes dos limites da nossa compreensão, né? Então, língua é muito importante e este tipo de classificações, rankings aqui, só me deixa irritado. Bem, com esta irritação terminamos por aqui a primeira parte. Passamos então à conversa com a Karina Gomes. Nascida em Bissau, filha de um guineense e de uma cabo-verdiana, Karina Gomes estudou jornalismo em São Paulo, no Brasil, onde também iniciou seu percurso de cantora no coro gospel Rejoicing Mass. Foi jornalista em Bissau, da RTP, entre outros meios, passou pela orquestra Super Mamba Jumbo, antes de se mudar para Portugal em 2011, onde em 2014 gravou o seu primeiro álbum, o lindíssimo Midger. Em 2015, junto com outras 29 mulheres, entre elas Nelvina Barreto, que já foi uma das entrevistadas deste podcast, fundou a Migilan, Midgeres de Guiné Nolanta, peço desculpa pelo meu crioulo guineense que é muito mauzito, que seria em português a Mulheres da Guiné-Bissau Levantemo-nos, uma associação destinada a lutar contra a instabilidade política e a pobreza na Guiné-Bissau. No Mensagem, um jornal online dedicado a Lisboa, é responsável pelo projeto de jornalismo crioulo, em parceria com o site Lisboa Crioula de Dino Santiago. Na sexta-feira, em Lisboa, no Beleza, deu o primeiro de uma série de concertos que são uma celebração da herança musical guineense, tendo a sua filha Daniel como convidada. Karina Gomes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, António. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Sempre uma honra voltar à redação do Público. Muito obrigado. Começava por perguntar, perante este currículo, é uma cantora que também é jornalista e ativista, ou é uma jornalista e ativista que também é cantora, ou é tudo essas coisas ao mesmo tempo? É tudo ao mesmo tempo. Eu sempre adorei escrever e, na verdade, eu fui ao Brasil tirar um curso de jornalismo e a música aconteceu antes do diploma chegar. Eu sempre gostei da arte, eu cresci na Guiné, na cidade de Bissau, uma cidade que sempre respirou música, aliás o país todo sempre respirou música, e pelo fato da minha mãe ter vindo de Cabo Verde aos 3 anos e trazer aquela morabeza, digamos assim, nas veias, também proporcionou-me um ambiente assim, multicultural já em casa, da parte materna e paterna, que criou, favoreceu, digamos assim, as duas coisas, tanto a parte intelectual como a parte artística. É coordenadora de um projeto de jornalismo crioulo em Lisboa. Como é que surgiu esse projeto e qual é o balanço que faz dessa experiência? Na verdade, o balanço que eu faço é extremamente positivo porque, além de ser histórico, foi um marco histórico, nunca tinha feito jornalismo escrito em crioulo ou nos crioulos da Guiné e de Cabo Verde, nesse caso 3, porque tem o crioulo de Barlavento e de Sotavento. Foi uma experiência única, surgiu através do Dino de Santiago, que na altura criou o projeto Lisboa Crioula, em parceria com a Câmara de Lisboa, e fizeram uma parceria muito bonita com a mensagem que estava a surgir e que estava focada na cidade de Lisboa, e nada mais
digamos assim, adequado do que a narrativa do próprio Dino de Santiago, da nova Lisboa, dessa Lisboa multicultural, que na verdade não é nova, não é? Mas era uma novidade a forma como estava a ser apropriada por um todo. Então nós decidimos ir atrás de financiamento para fazer o projeto, que vimos que era muito viável, porque só concluímos que o crioulo era a segunda língua mais falada em todo o país e que era importante nós darmos voz a esses tantos crioulos que vivem em Portugal e que a própria cidade, já numa perspectiva de interculturalidade, por ser uma cidade que acolhe tantas nacionalidades, fazia todo sentido ter um caderno para jornalismo, para fazer jornalismo nas nossas línguas crioulas da Guiné e de Cabo Verde. E foi assim que surgiu, conseguimos ganhar o concurso, fomos financiados para dar início ao projeto e continuamos, portanto, e está a ser uma inspiração também para os nossos países, porque até à altura não havia jornalismo impresso em crioulo nem na Guiné nem em Cabo Verde. Sabemos que as línguas ainda não são oficiais nem num nem no outro, apesar de já terem gramática. Eu sigo essas duas gramáticas, tanto a da Guiné como o Alupec, que é o alfabeto da língua cabo-verdiana, e pronto, e vamos fazendo. Mas surgiu assim espontaneamente, depois do Dino ter-se juntado a algumas pessoas e ter criado Lisboa Crioula. Mas o projeto é para continuar? O projeto é para continuar. Este ano, por acaso, foi o ano mais morno do jornalismo em crioulo, porque foi o ano em que eu tive mais tempo em estrada, porque fui convidada pelo Manuel Oliveira para me juntar a um projeto lá no Chapangarra, e também porque tenho tido também coisas do meu trabalho, e tive muito tempo na estrada, muito tempo. E este ano, se calhar, foi o ano em que menos escrevemos, mas o projeto é para continuar. É para continuar. Olá, Carolina Gomes. Como é que se sente vivendo praticamente do ponto de vista político em várias realidades, na Guiné, por exemplo, onde sempre foi ativa, e em Portugal, onde é ativa? Como é que se sente? Isto é uma pergunta difícil. Eu na verdade, eu respiro luta, porque sou filha de dois combatentes, sou sobrinha neta do fundador das nacionalidades guinense e cabo-verdiana, e eu cresci nessa revolução constante, nessa luta para uma sociedade mais justa e mais equitativa, digamos assim. E onde eu vou, eu procuro contextualizar-me sociopoliticamente e ver como é que eu posso dar o meu contributo como cantora, como jornalista, como uma cidadã. E a nossa história com Portugal cruza-se numa determinada altura e estamos há séculos a conviver. E, portanto, a luta, eu acredito que seja uma coisa contínua. O ativismo é natural, não é uma coisa proposital nem estrategicamente estudada para a mídia. É algo que me é natural. Eu cresci rodeada de familiares muito interventivos em termos de cidadania. Meu pai, a começar pelo meu pai, que aos 16 anos se enfileirou, digamos assim, na luta pela independência liderada por Cabral, e que ao longo da sua vida foi um grande exemplo de resistência e de resiliência para promover, digamos assim, de uma maneira natural, esses ideais, né, que fundamentaram a nossa luta. Vim para Portugal em 2011. Morava na linha de Sintra e percebi que haviam fronteiras que estruturalmente eram propositadas para barrar pessoas de determinadas etnias em relação a o dilema das fronteiras continua. Eu vivi o dilema das fronteiras ao sair da Guiné, a dificuldade em encontrar visto para viver em Portugal. Depois o dilema da fronteira em ter que enfrentar o então serviços de estrangeiro e fronteiras para ter uma autorização de residência, e vivia na pele quando tinha um disco
para gravar num estúdio de ponta num bairro nobre, em Oeiras, e vivia no Monte Abraão e não havia, era muito mais perto eu sair do Monte Abraão para Oeiras, mas para chegar lá tinha que fazer uma viagem até Cais de Sodré e apanhar um comboio que me levasse até Passo de Arcos. Tanto que eu tive que depois arranjar um atalho, eu lembro-me, chamo de Caminho de Cabra, porque eu tinha que fazer uma viagem até Porto Salvo e de Porto Salvo andar, correndo riscos de ser atropelada por um caminho muito, muito difícil a pé para chegar a um lugar que se a nível central, a nível político das decisões tivessem decidido quebrar aquela fronteira entre a linha de Sintra e Oeiras, não teria que fazer essas viagens malucas para chegar lá. E eu comecei a pensar, disse, mas isso é proposital, isso é para que a gente não vá, para que nós, né, desta classe que nos impõem estruturalmente nesse país, não passemos de uma fronteira para outra. Comecei a analisar assim e comecei a minha luta de uma outra forma. Disse, não, agora eu vou sair da linha de Sintra, não porque não... Eu tenho um respeito enorme pela linha de Sintra. Eu vejo, na linha de Sintra falo crioulo, na linha de Sintra como cachupa, na linha de Sintra tenho a minha gente, tanto da Guiné como de Cabo Verde, mas eu vou viver para Torres Vedras, vou viver para o Oeste, porque eu quero um ambiente diferente para criar a minha filha. Só tinha uma filha biológica e uma adotiva na altura, agora tenho 3, uma torriense. E decidi fazer essa luta também para dar melhores condições à minha filha, porque eu sabia que ela crescendo na linha de Sintra, se calhar essas fronteiras iam-lhe ser mais pesadas do que uma menina como eu que nasceu e cresceu em Bissau e que decidiu vir viver para Portugal. E que já tinha noção e que já vinha emancipada, como diz um grande amigo meu, que já vinha emancipada, que já tinha uma outra escola, mas crescendo em Portugal como negra, na linha de Sintra, a minha filha ia sentir essa barreira ainda mais forte. Eu disse, não, vou mudar de geografia para minimizar essa fronteira, apesar de ser mais longe, mas muda completamente a perspectiva, o prisma e a forma dela pensar. Muda também, e ela, é claro que ela vai dar voz aos da linha de Sintra, ela é bastante consciencializada, é licenciada em estudos africanos, como ela diz, especialista em estudos africanos, e agora a vida dela é desconstruir todas essas narrativas e apoiar como figura pública que é, porque agora também já canta, e canta com a mãe, fizemos um dueto há um ano, e ela, a decisão dela, eu vou dar voz às meninas desfavorecidas da linha de Sintra e da Cova da Moura e por aí vai. Mas essa Lisboa multiétnica ainda continua cheia de fronteiras, que é preciso deitar abaixo. Cheia de fronteiras e narrativas. E eu venho aprofundando esta questão ao trabalhar pela Mensagem de Lisboa, que faz jornalismo que eu chamo de jornalismo humanizado, chamam de jornalismo comunitário, eu chamo de jornalismo humanizado, que é trazer as pessoas de Lisboa para as telas, não é? Digamos assim, para serem conhecidas, é tirar, é descortinar. Portanto, nós falamos muito sobre isso, dessa questão das fronteiras ainda existirem e de serem muito pesadas. As fronteiras são muito pesadas. Estive a fazer a cobertura há 2 anos da Festa Crioula, e tinha pessoas que vieram da linha de Sintra que nunca tinham entrado no Castelo São Jorge. Que nasceram, cresceram, pessoas com 40 anos, que nunca tinham entrado no Castelo São Jorge, porque sempre viram como lugar de branco. Nunca se sentiram pertença nesses lugares. E isso não é uma coisa que vamos pensar de uma maneira natural. Nós só vamos ter essa consciência quando tivermos face a essas realidades. Portanto, é repensar a cidade, como diz a professora Inocência Mata muito bem, é ressignificar os lugares históricos, como ela fez agora com a exposição Álbum de Família, é trazer essa Lisboa preta, essa Lisboa mestiça,
para o lugar comum, no lugar comum. Porque eu vivi na linha de Sintra e eu tenho um amigo que nunca veio à Baixa de Lisboa e ele já nasceu cá, de pais guineenses, nascido na Amadora, nascido e criado na Amadora, mas nunca vem passear à Baixa de Lisboa porque não se sente que lhe pertence. E essas coisas ainda são muito reais. Quando vamos à Quinta do Mocho, percebemos que as pessoas que vivem na Quinta do Mocho são da Quinta do Mocho, não são. Mas agora, com esses movimentos, por exemplo, os Jardins da Gulbenkian, um evento promovido que tem a curadoria do Dino de Santiago, nós vemos que as pessoas já estão a perceber que a cidade é nossa. A cidade é nossa, nós podemos ir aonde quisermos. Apesar de todas essas questões que ainda precisam ser repensadas, desconstruídas, mas a cidade é nossa. E isso vamos ganhando essa consciência. Eu lembro-me sempre daquela velha piada do Ricardo Araújo Pereira nos Gato Fedorento, que é que essa Amadora conta, se já tinha ido à África, a Amadora conta. E é um bocado isso também, ou seja, a sensação de que este país foi empurrando para determinadas fronteiras geográficas aquilo que é uma Lisboa, que é um país que existe, que é de cá, mas que está sempre a ser considerado como sendo de outro lado. E esse eu acho que sempre foi o problema desta cidade, ou seja, e é um trabalho que ainda precisa de ser feito. Precisa de ser feito. Com amor, eu não tenho ódios de estimação. Eu acho que a ignorância tem sido o grande obstáculo. Pensar como branco ou pensar como preto ou como mestiço. A questão é essa. Branco é o papel, preto é isto. Nós somos seres humanos, somos pessoas. Eu gosto de brincar. Nós só da tonalidade mais escura nós temos mais de 5.000 tonalidades de pele negra. E eu costumo brincar com isso. Então vamos trazer essas coisas, esses elementos, para as pessoas poderem perceber que não é sobre seres branco ou seres preto, e sempre com muito amor e pedagogia. Acho que é com a pedagogia. Eu digo isso há 20 e tal anos, porque quando eu fui estudar no Brasil em 1996, um dos primeiros choques que eu tive é quando alguém me perguntou se eu tinha ido de autocarro. E era um brasileiro nordestino. E eu olhei assim com um ar muito chocada e respondi, acho que eu até respondi mal à pessoa. Só que depois, com a vivência no Brasil, eu depois descobri, mas isso é uma oportunidade, isso nunca pode ser um motivo de choque. Isto é uma oportunidade pedagógica. É uma oportunidade para eu transmitir conhecimento sobre o vasto continente africano, as histórias do continente africano, tanto pré-coloniais como das nossas lutas de revolução e a história pós-colonial, e falar também de outras coisas, falar de outros lugares do mundo. E porque esse povo brasileiro, há mais de 90% do povo brasileiro é tolhido à educação, o conhecimento geopolítico, histórico, geográfico. Então, para mim, é uma oportunidade. E eu vejo isso em Portugal hoje. Quando dizem, tu não pareces guineense, mas porquê? Há um estereótipo, há um modelo específico de ser guineense ou de ser angolano. Então, vou falando com calma, porque também as pessoas estão... Os meus amigos caucasianos alguns estão sempre na defensiva em relação à temática do racismo. Quando nós falamos sobre o racismo, mas Portugal não é nada disso. Eu lembro-me que um falou com lágrima nos olhos, mas nós não somos assim, mas eu te amo, assim, amigo, calma. Tem a ver mesmo com a questão de ser estrutural. Pronto, isto é uma herança. E tu vais-me ajudar. Por isso acredito na utopia do Dino de Santiago, branco com preto, geração de ouro. Ou seja, temos que nos unir para combater. E ele começou a ficar... A ansiedade assim a baixar, porque eu sinto que isso é uma questão sensível ainda, nós temos que ter muita sabedoria. Sim, é muita reação pessoal, não é? Muita Quer dizer, mas eu não reação sou racista e, portanto, logo a sociedade não pode ser racista. Exatamente. E é um bocado essa sensação que se tem neste país. Eu que também cresci num subúrbio desta Lisboa, sempre senti isso, ou seja, essa ideia generalizada que nós não somos racistas e depois vemos o comportamento racista das pessoas. Esse é o problema que existe. Professor? Sim, sim. Não, é fascinante a conversa.
O que chama mais a minha atenção é esta questão que eu haveria de colocar em termos de condição cosmopolita, né? É como se a Karina Gomes e muitos outros africanos que vivem na Europa fossem o símbolo deste cosmopolitanismo que sempre foi proclamado, mas nunca realmente vivido. E então, realmente, a minha questão seria mais ou menos em relação a isso, se a Karina sente que com essa condição, com essas vivências, está em condições de contribuir para uma maneira diferente de fazer política, por exemplo, em Portugal. Uma maneira talvez até menos essencialista, como tem sido o caso, tanto daqui os portugueses e do outro lado os não portugueses. Mas encontrar uma forma de articular questões políticas que tomem em conta todas as vivências que fazem de nós, não guineenses, não portugueses, mas sim seres humanos, ou cidadãos num sistema político que cria espaço para o exercício da cidadania. Sei que é uma pergunta um pouco Eu complicada, por gosto, é isso uma reflexão, deixei-me sim. levar. Como é que eu posso contribuir? Primeiramente, a educar as minhas filhas, ah, como portuguesas que são e como guineenses que são, ensiná-las a viver essa dualidade de maneira consciente e abordá-las de maneira inteligente e com amor para com os amigos que, por exemplo, questionam a negritude delas ou a questão delas estarem cá e não serem daqui, só que não são, na verdade, elas são daqui também. Eu acho que essa é a primeira forma de contribuir e através da minha arte e do jornalismo, fazer jornalismo em crioulo é uma das melhores formas de contribuir para já, para a própria nossa comunidade crioula perceber que apesar de nós termos a língua portuguesa como ferramenta, mas também temos as outras línguas. Eu tenho uma canção que a saudosa Sara Tavares adorou e se não fosse traída pela doença, se calhar teria gravado, que chama-se Nossa Versão, que é um grande contributo para nós. É uma música super orelhuda que fala que, ei, quero-te contar uma história das civilizações africanas muito, 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 muito antes dos descobrimentos. Quero-te falar do Congo, quero-te falar do Mali, quero-te falar do Zimbábue, quero-te falar, e vou chamando as civilizações que, além do Egito, muito além dos rios e mares, haviam povos civilizados. Para além da lusofonia, temos quimbundofonia, criolofonia, forofonia, swahilifonia, lingalofonia, e fulafonia, maningofonia. E é uma forma de nós temos que começar a trazer essas histórias para as músicas, porque nas escolas ainda não vão nos falar sobre o reino do Mali, não vão nos contar que foi o Mansa Musa que deu a carta de navegação, ofereceu ao Cristóvão Colombo, e que foram eles que chegaram primeiramente às Américas, entre outras histórias. Não vão dizer que a universidade mais antiga do mundo era em Tombuctu e depois em Marrocos. Não vão contar essa história. Então a minha contribuição é trazer essas narrativas para a música e, através dos amigos da minha filha, partilhar livros da Chimamanda Adichie, partilhar livros do Chinua Achebe, partilhar livros da Achille Mbembe e falar sobre Cabral, falar sobre Lumumba, falar com essa geração mais nova, em podcasts, em concertos. Agora esse ciclo de concertos que eu estou a fazer no Beleza sobre o resgate, digamos assim, do cancioneiro guineense, também tem essa vertente de dizer que grande parte das grandes canções guineenses foram compostas em Lisboa, porque afinal das contas estamos em Lisboa desde o século XV.
E Cabral viveu parte considerável e de qualidade em Lisboa. Zé Carlos Schwartz esteve em Lisboa. A banda de Orson gravou o primeiro álbum guineense gravado na história, foi em Lisboa. O melhor álbum, os melhores álbuns do Super Mama Jumbo foram gravados na Valentim de Carvalho e que nós somos daqui também. Portanto, eu acho que é usar todos os mecanismos que eu tenho à minha disposição e trazer a contar, mas contar com alegria, contar sem raiva, porque às vezes o que acontece é que vocês precisam saber que a história não é bem assim. Não, é tipo contar histórias, contar como nós africanos sabemos ir bem, contar histórias. Na música, no jornalismo, no Njumbai, como falamos na Guiné, com os mais novos, contar as nossas histórias e ir espalhando essas histórias, até que fure, né? Como dizem os brasileiros, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é mesmo isso. E é para repetir, esse concerto de sexta-feira é para repetir, vai continuar Vai ao longo continuar. de 2025? Sim, vai continuar. Para já, temos já 2 datas, temos dia 10 de janeiro e temos no dia 7 de fevereiro. Portanto, já temos já 2 datas para os próximos 2 meses e vamos continuar com esse concerto. Porquê? Porque nós chegamos à conclusão de que a música guineense é extremamente rica, melódica. Guiné-Bissau faz parte de uma região africana que contribuiu só para os géneros essenciais da música que se faz no mundo. Falamos do jazz, uma variedade infinita de blues, o próprio rock, digamos assim, se a gente for mais para os ritmos mandinga e tuareg, nós vamos ver essa raiz bem forte. Então eu vou explorar um cancioneiro que começa desde a década de 60, mais cenas urbanas, da década de 60 até a data atual, porque a nova geração de músicos guineenses está-se a enveredar pelo pop e pelo afropop de Burna Boy. Não estão a fazer música guineense. E eu quero ser essa revolução, mais uma vez, é uma coisa natural. Eu sou teimosa, eu gosto de contrariar. Eu também fiz um segundo disco muito pop africano, porque eu acho que nós temos que nos contextualizar, nós temos que nos adaptar aos novos tempos. Mas espera aí, não, nós temos música. E o público português conhece muito pouco da música que se faz na Guiné. E eu decidi juntar-me a 2 jovens guineenses e 2 angolanos, que têm um quarteto genial, dirigido pelo Jerry Bidan, que é um jovem músico guineense, guitarrista, que se formou agora há pouco tempo na Gulbenkian e que é um exímio músico e produtor, para trazermos José Manel Fortes, Lilison Kinara, que é um compositor extraordinário da música de Bulama, porque há um gumbé de Bulama, o gumbé de Bissau, a tina de Bulama, a tina de Bissau, de Cacheu. Há essas variantes da música crioula, ou seja, pegar desde a música do cancioneiro crioulo, ao cancioneiro mandinga, ao cancioneiro fula, e toda esta fusão que existe e que é feita. Nós temos um património musical que não dá para avaliar em termos de valor, e trazer esses compositores ao longo desses meses e ir criando um público que escute a música em crioulo e que não só, e que vá a concertos de artistas guineenses quando anunciarem. Porque o que acontece é que a música da Guiné-Bissau ficou só no circuito guineense, é feita pelos guineenses para os guineenses, mesmo na diáspora. Quando se anuncia um concerto de música da Guiné-Bissau, com exceção dos Tabanca Jazz, que tem um público dos Palop e alguns portugueses, nós só vamos encontrar público guineense nos concertos dos guineenses. E é necessário furar essa bolha. E nós estamos agora com esse projeto. Vamos ter que terminar, que vai longa já a entrevista, mas não queria deixar de perguntar sobre o novo disco.
sei que está a gravar, já tem previsão de quando é que sai e já agora desvendar um bocadinho sobre o que é este novo disco. Exatamente. Eu tenho um EP agora que é que nada mais nada menos do que da compilação de vários trabalhos de colaboração que eu fiz com outros artistas da nova geração, mas tenho já em fase de pré-produção um novo álbum que vai ser exatamente o encontro desses dois mundos, e que também encontro dessas narrativas todas, porque Lisboa transformou-me numa outra pessoa. Porque a Karina que vivia em Bissau até 2011 não é a Karina que vive em Lisboa há 14 anos e que encontrou também essas outras lutas, essas outras causas. Portanto, vai ser um disco que vai ser gravado agora na primeira metade deste ano e que, se Deus quiser, lá para o final de verão do próximo ano já estará aqui, se Deus quiser. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigada, Eliseu. Como sempre, não podemos terminar o episódio sem falar de sugestões. Desta vez, o que é que nos trouxe como sugestão, professor? Bom, eu trago como sugestão um livro que tem pouco a ver diretamente com a África, mas tem muito a ver com a política. E eu acho que, sobretudo em Moçambique, nós estamos a precisar de uma cabeça mais fria para refletir certas coisas com maior frieza. É um livro sobre o qual já falei, eu já escrevi coisas nas redes sociais. É de um venezuelano que foi governante na Venezuela e que agora é pesquisador nos Estados Unidos. Chama-se Moisés Naim. E o título do livro é a, a Vingança da Política. É um excelente livro que mostra a política como ela hoje é feita, né? E o que ele destaca nisso é o regresso, digamos assim, do autoritarismo e o retrocesso da democracia. Ele diz, numa tese que me parece plausível e muito forte, ele diz que o que trouxe a prosperidade ao mundo no contexto liberal e capitalista, naturalmente, foi a possibilidade que sempre houve, que se desenvolveu de controlar o poder, né? E que o retrocesso da democracia hoje caracteriza-se justamente pela eliminação do controle do poder. E essa eliminação do controle do poder está a ser feita com base naquilo que ele chama de 3 P's, que é o populismo, que é o que nós estamos a ver em Moçambique, que é a polarização, que é o que nós estamos a ver em Moçambique, e que é a pós-verdade, que é o que nós estamos a ver em Moçambique. Aliás, todas essas coisas estão a ser vistas na Rússia de Putin, nos Estados Unidos de Trump, no Brasil de Bolsonaro, na Hungria de Orbán. Sabe, estes problemas todos que estão, de facto, a deixar muita gente séria e decente, preocupada com o futuro político do nosso mundo. Então, eu recomendo muito esse livro, mesmo para aquelas pessoas que acham que já sabem tudo, que os intelectuais não sabem nada, que é uma excelente leitura. Moisés Naim, A Vingança. Mas esse está traduzido para português ou é um... Tá. Sim, está traduzido para português. Está traduzido para português. Eu, pela minha parte, venho sugerir um livro, que é este que eu tenho aqui na mão, que não podem ver porque não temos imagem, porque é um podcast, mas que é um livro chamado Manecas Santos, uma biografia da luta, de Rosário Luz. Manecas Santos foi um comandante importante do PAIGC na luta contra o colonialismo português, tendo depois exercido como ministro de várias pastas na Guiné-Bissau independente, diga-se passagem, que é tio de Karina Gomes. Esta biografia de 2 países, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e da sua luta pela independência, é contada como se fosse contada na primeira pessoa por um dos seus protagonistas, mas é escrita pela sobrinha de Manecas Costa, a Rosário Luz. Foi agora publicada em Portugal pela editora Rosa de Porcelana. E com isto terminamos o nosso episódio. Por ser, como sempre, foi um prazer conversar consigo. Este será o último na Terra dos Cacos deste ano, da graça de 2024. Voltamos a 15 de janeiro, renovados para o ano, para a segunda temporada do podcast.
A todos um bom Natal e um feliz ano novo, para si também, professor. Muito obrigado, igualmente, e a todos os nossos ouvintes. Também um bom Natal. E vemos em Lisboa para a gravação do primeiro podcast do ano. Vai ser uma novidade estar aqui no estúdio. Inshallah. E depois vamos ao concerto lá no no Beleza, né? Exatamente. Que é nesse dia também, portanto aproveitamos tudo. Professor, um abraço. Sim, tá bom. O público fica no ouvido.